Eu queria perguntar, na verdade, se existe alguma fórmula, existe alguma metodologia, vamos dizer assim, já que Uhum. todo mundo aqui é administrador, né, e tem essa pegada. Nessa questão do autodesenvolvimento, beleza, a gente precisa se conhecer. Existe algum beabá para a gente poder fazer isso? Tem alguma maneira, um caminho para a gente poder. Eu não me conheço, eu quero me conhecer, quero. Como é que eu faço? Eu Eu vou me olho dizer, no faça espelho. terapia. Eu ia falar isso, né? Vou Não, mas dizer, acho que faça assim, terapia. Conheço uma psicóloga muito boa, clínica. também conheço. Não, eu acho que tem essa coisa, é brincadeira, mas é uma verdade, assim, a terapia, claro, ajuda muito, né, uma das principais ferramentas de autoconhecimento, mas eu acho que tem algumas coisas que você pode fazer que são bem simples e que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia. Uma delas é você, de fato, dedicar um tempo a você, né? Que é uma coisa que raramente a gente faz também, né? A gente está sempre se movimentando em função ou de outras pessoas, ou do nosso próprio trabalho, ou do nosso dia a dia que é corrido, aquela coisa de sai de um lugar, vai para outro, sai de um lugar, vai para outro, chega em casa, mal dorme, e já acorda, vai para outro lugar. Então, eu acho que dedicar um tempo a você já ajuda bastante, né? Nem que seja pequenos momentos diários, por exemplo, ou pequenos momentos naqueles momentos em que você conseguir, não importa muito que sejam diários ou semanais ou mensais, né? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que eu acho que também é muito importante é você tomar consciência daquilo que você está fazendo. Então, que também passa pelo processo de autoconhecimento, mas evolui, né, no sentido de percepção mesmo. Você ter atenção ao que você está fazendo. E não é atenção no sentido, não vou errar no trabalho, não. Quais são os meus comportamentos? Como eu estou me comportando? Como é que eu me comporto diante dessa ou daquela situação, né? Observar a sua vida, porque, por incrível que pareça, a gente vive mesmo no automático. A gente vive no automático. Então, muitas vezes, você nem se dá conta, você chega de noite, você fala assim, o que foi que eu almocei mesmo? Você não lembra, entendeu? O que você almoçou. Então, começar a se policiar, que você precisa perceber o que está acontecendo com você. Então, peraí, vou almoçar? Então, vou almoçar. Peraí. Então, dedicar aquele tempo àquilo ali, né? Isso. Te interromper só para dizer... E aí é viver, Luzia, no tempo presente. Isso. O momento mais importante da nossa vida é aqui, agora, é hoje, é essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Perfeito. É isso. Então, atenção plena mesmo, né? E aí você está trazendo, acho que, um pouco do conceito do mindfulness. Exatamente. E a maioria das pessoas... Eu poderia dizer até que raramente você encontra alguém que de fato vive o presente, né? A gente está muito mais ligado na questão de futuro e de passado do que exatamente vivendo e tendo essa percepção do que você faz, como é que você age ali no seu dia a dia, né? Então, acho que esse é um segundo passo que ajuda bastante. E eu acho que também essa percepção traz uma outra questão, que é você começar a se policiar para ter um equilíbrio maior entre os seus papéis, os papéis que você ocupa, né? Todos nós ocupamos diversos papéis na nossa vida, né? O grande problema é que muitas vezes a gente se descola de alguns desses papéis e acaba isso passando também de uma forma despercebida, né? E o que acontece é que isso traz para a gente também, de novo, a angústia, aquela ansiedade. Então, ter essa percepção do que você está fazendo e tentar chegar num equilíbrio também dos papéis, eu acho que já é um ótimo caminho para você ter uma mente mais saudável, né? E poder, de fato, pensar em se reinventar, em pensar em novas propostas, em novas alternativas para a sua vida. Eu acho que começa por aí. Legal. Posso aproveitar? Uma ideia aqui. Opa, desculpe, Lemilton, pode falar. Eu peço desculpas, eu queria aproveitar, porque na live de 3 semanas atrás, não é isso? Agora não lembro, algumas semanas,
O nosso Meirelles, ele falou um negócio muito interessante, que é, olha, você quer fazer um concurso, né? Ele estava falando de concurso, de repente você já entrar no primeiro, se preparar para um concurso difícil, pode ser que você leve muito tempo. Então tenta fazer um concurso fácil num primeiro momento, e depois que você já estiver pagando seus boletos, pagando suas contas, e aí você agora pega o teu tempo e usa para estudar, para se preparar para um concurso mais difícil. Aquela história de você ir subindo a escadinha, degrau em degrau. E aí eu tenho uma história muito bacana, a história de vida, que é a do Quentin Tarantino. O Tarantino, ele sabia que ele queria trabalhar com cinema. Ele queria ser cineasta, mas ele era um cara comum e tal. Então, com essa ideia dele poder, algum dia, se tornar um diretor de cinema, ele começou trabalhando numa videolocadora. Ele era balconista de uma videolocadora, que aí era uma maneira dele ganhar dinheiro, dele ficar vendo filme, que era uma coisa que ele gostava, de ficar tendo ideias e, né, ficava vendo os filmes de graça na locadora. E tocou a vida dele até ele poder fazer os primeiros roteiros, publicar roteiro dele, vender roteiro para os outros, até ele poder se lançar como... Então, acho que é muito bacana isso. Essa ideia, eu queria que, se puder falar disso até depois que o Josué der a mensagem dele, poder falar essa ideia, assim como tem o concurso escada, né? O jovem, muitas vezes, ele fica muito perdido porque ele sonha com coisas. Eu quero ser diretor, eu quero ser empreendedor. E ninguém sonha em ser balconista de locadora. A gente sonha em ser cineasta. Só que para você ser o cineasta, você precisa começar de alguma maneira, né? E aí um caminho pode ser... Depois você pode até um pouquinho, disso que é uma maneira que a gente tem de construir a carreira de uma forma que, olha, vamos pagar as contas, vamos ver aí que tem boleto para pagar, e aí você usa o seu tempo. Eu já vou parar de falar. Hoje mesmo, meu filho quer ser diretor da Disney, tá? Ele inventou isso, ele está fazendo os desenhos dele e tal. Só que ele já percebeu que o buraco é mais embaixo. Ele está com 9 anos, vai fazer 10. E ele tem perguntado muito para mim as coisas e tal, e ele uma certa apreensão, né? Porque ele está ficando mais maduro e tal. Aí eu falei exatamente disso para ele. Olha, filho, pensa no seguinte, você precisa pensar em alguma coisa que você vai pagar suas contas. Você vai precisar, aí você já viu que a gente tem que ir no mercado, pagar... Agora, você tem o seu tempo livre para fazer o que você gosta. E aí, quando você puder fazer o que você gosta, de repente você pode estudar, aprender alguma coisa. Eu acho que isso é uma boa maneira de tocar esse assunto. E desculpa, Josué, mas vamos em frente. Não, tranquilo. Pode falar. Eu acho que a Luísa fazer um comentário vai ser mais enriquecedor nesse momento. Por favor, Luzia. Não, então, eu acho que tem uma questão que até é interessante esse exemplo do seu filho, né? E o exemplo do Tarantino também tem tudo a ver com isso. Uma das coisas também que é muito importante é a gente saber que objetivo é esse que a gente tem na cabeça, né? Mesmo que seja um sonho, né? Sonhos são maravilhosos, são sonhos que fazem a gente se movimentar, né? Então, ter um objetivo é excelente. Por quê? Porque a partir do que você deseja lá na frente, você pode construir essa escadinha, essa que a gente está conversando, né? Então, agora, é muito importante, e eu acho que a gente tem um desafio enorme, fico feliz que o seu filho já esteja preocupado com isso, né? Porque a gente tem um desafio enorme com a nova geração, que é justamente fazê-los entender que essa questão, ela é gradual e crescente, ela não é de hoje para amanhã. E ela não é um salto mortal que a gente dá daqui para 30 anos à frente, né? A gente precisa passar por todos os anos de crescimento. Agora, ter em mente aonde você quer chegar e o seu objetivo, parece uma coisa assim, bem clichê até, né? Que a gente fala muito, mas, por incrível que pareça, poucas também são as pessoas que têm essa visão e essa noção.
E ter esse objetivo definido ajuda muito a você definir essas etapas do processo. Então, é como você estava falando do exemplo do Tarantino. Se ele não tivesse, de repente, essa experiência lá na videolocadora, talvez ele não se preparasse tanto para esse momento em que ele pôde colocar em prática tudo aquilo que ele estava vendo lá e que, a princípio, não tinha relação nenhuma com a próxima carreira que ele queria, entendeu? Então, eu acho que definição dos objetivos é muito importante, mesmo que sejam objetivos simples. Ninguém está falando que precisa pensar numa coisa super complexa, né? Mas eu vejo que hoje o desafio é justamente porque as pessoas, principalmente os mais jovens, né? Eles querem realmente ser os diretores das empresas, serem, né, os grandes artistas, os grandes jogadores, aquelas coisas todas que a gente vê por aí, mas eles não querem essa etapa de construção. Então, o que a gente precisa orientar e o que a gente precisa, e eu acho que isso é um papel nosso mesmo, é um desafio de quem trabalha com educação, é um desafio de quem trabalha com desenvolvimento, orientar cada vez mais as pessoas nesse sentido. Olha, maravilhoso você ter esse objetivo, maravilhoso você ter esse sonho, mas vamos entender como é que chega lá. Primeiro tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo, primeiro tem que pagar os boletos, né? E depois a gente tem que construir a nossa vida, né? Quando ela estiver já no nível de estabilidade que permita que a gente chegue até lá, né? Então, e eu acho também uma questão, só emendando nesse assunto, porque trabalhar um pouquinho, e aí eu até sinalizei aqui nas minhas anotações uma das competências que eu acho que são importantes realmente a gente ter e se desenvolver, que é a questão da resiliência, que é você entender que nesse caminho, pode ser que de vez em quando aconteça alguma coisa, opa, esse aqui não deu certo, opa, aquilo ali não deu, não tem problema, segue o barco, né? Continua com foco no seu objetivo, construindo cada dia um pouquinho aquilo que você deseja. Então, é um pouquinho isso. Muito legal isso. E é muito legal porque... Desculpa, gente, eu estou atropelando todo mundo. Vamos lá. A gente tem muitas pessoas, Josué, Cris, você também, né? Já demos aula, né? A gente encontra muito aqueles alunos que querem soluções miraculosas, milagrosas para poder as coisas acontecerem. Tem uma historinha interessante de um sujeito que ficou perdido numa ilha deserta, né? Um náufrago, foi parar numa ilha deserta e começou a pedir a Deus para tirá-lo daquela ilha deserta, né? E ele ficava lá orando, rezando, pedindo. Aí apareceu um navio. Aí o navio apareceu, ele falou, não, Deus vai me tirar daqui, eu estou pedindo aqui, não precisa não. Aí ele ficou uma semana, mais um navio apareceu, ele, não, eu não quero não, Deus vai, aí eu quero um anjo, sei lá. Aí depois de 3 navios passou um tempo que o cara morreu. Quando ele morreu, ele chegou no céu e foi pedir para Deus prestar conta. Poxa, eu orei tanto, pedi tanto que você me mandasse um milagre. Aí Deus, meu filho, eu te mandei 3 navios e você não aproveitou nenhum, entendeu? Então, às vezes é isso, as pessoas não querem as coisas que estão na nossa mão. A gente não quer fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente quer as coisas de graça, ganhando na Mega Sena, miraculosamente. E aí é bem interessante isso. Olha, você confia em Deus, se é o teu caso, mas amarra o seu cavalo, né? Faz o que você tem que fazer para você poder atingir seu objetivo. Isso é bacana. Isso é bacana. É verdade. Eu quero colocar um ponto aí. Eu só quero lembrar uma coisa, pessoal. Esse papo está animado. Deem um like aqui com a gente, né? Curtam a gente, inscrevam-se no nosso canal, que a gente quer entrar em 2024 com mais força ainda. Olha, está chegando o Natal aí, né? Então vamos entrar todos felizes. E a nossa felicidade é a sua participação, é o seu curtida, é a sua inscrição no nosso Papo Transparente. Tá? Isso é fundamental para nós.